vegana Ju Santana e esse é o Veganeira, um ciclo de oficinas de releituras veganas das principais comidas pantaneiras. Eu estou aqui no Espaço Gourmet da Kamikado, no Shopping Campo Grande. Quero agradecer muito esse espaço para a gente realizar essas oficinas. Nós vamos fazer 5 oficinas: café da manhã, almoço, sobremesa, lanche e jantar. Pra gente começar, forrar a barriguinha, começando o dia, a gente vai começar com a oficina de café da manhã. Nossa primeira receita vai ser um bolo de mandioca com coco, inspirado numa receita de Dona Iracema Sampaio, que é minha conterrânea. Ela é sumatobaiana, igual a mim. Fez muito pela gastronomia do estado, então eu vou começar os nossos trabalhos fazendo essa homenagem para ela, mas um bolo veganíssimo e delicioso. Vamos lá? No liquidificador, a gente vai colocar nosso leite de coco, de preferência é coco fresco, tá, gente? Faz o leitinho de coco em casa, que é facinho, gostoso, sem conservante. A gente vai colocar o nosso óleo e vamos bater para misturar e ficar homogêneo. Começou a bater. A gente vai acrescentar aos poucos a nossa mandioca cortadinha. Se o liquidificador não for muito potente, faz a mandioca ralada primeiro para poder ajudar na hora de bater aqui a mistura, tá certo? Então, vou colocar uma parte da mandioca. Vou bater. A intenção é a gente fazer um creme bem homogêneo. Paciência nessa hora, que a gente precisa que bata bem direitinho para não ficar nenhum pedaço. Triturou, boto mais um pouco, até completar as medidas. Vou estar no vídeo aí pra vocês, tá? Paciência é a chave para fazer um bolo delicioso. Essa coisa que a gente faz bolo terapia. E bate com força para poder descarregar a tensão do dia, eu não gosto. Bolo pra mim é sinônimo de amor, a gente tem que fazer com o maior carinho possível. Confere para ver se tá bem batida essa mandioca. Mandioca aqui, né? Tô falando em homenagem a vocês, porque se fosse lá na Bahia a gente falava que era aipim mesmo, ou uma boa e velha macaxeira. Pronto. Mandioca aqui, misturou. Vamos fazer esse creme ficar bem homogêneo. Liquidificador potente. Fizemos um creme bem homogêneo, certo? Sem pedaços de mandioca. Vou dar uma conferida. Perfeito. Então, antes de colocar o creme, a gente vai colocar aqui no refratário o nosso coco ralado. Aqui é um coco ralado fresco, né? Que eu utilizei para fazer o próprio leite de coco que eu usei na receita. Então, vou colocar aqui o coco ralado. Vou colocar o açúcar. Não se assustem, porque bolo de mandioca leva muito açúcar mesmo. Essa receita aqui fica difícil a gente conseguir reduzir o açúcar, porque essa receita não vai farinha, né? É só o coco, a mandioca e o açúcar, basicamente. Então, uma pitadinha de sal, porque todo doce merece, para poder valorizar o nosso sabor. Dei essa primeira misturada. Vou acrescentar a nossa mistura do liquidificador, nosso creme, bem homogêneo, tá vendo? Bem lisinho. Tudo para não ficar nada, não desperdiçar. E vamos incorporar. Lembrando que sempre que a gente faz bolo,
pré-aquecer o forno, nesse caso aqui a 180 graus, porque quando a gente terminar de fazer a mistura, a gente já vai levar o bolo pro forno e o forno precisa estar bem quentinho para poder receber esse bolo, certo? Misturei aqui essa massa linda, já bem incorporada. Vamos colocar agora o fermento e mexer bem delicadamente para a gente não perder o aerado do fermento, tá bom? Para ele poder fazer o seu papel, que é deixar o bolo crescer mais um pouquinho. Esse não é um bolo que fica fofinho, esse é um bolo que fica mais denso, mais cremoso, porque ele não tem farinha, então não tem glúten, né? Então é um bolo que fica um pouco mais denso, mas ele fica cremosinho, delicioso. É um bolo que me lembra muito a minha infância. Minha mãe fazia muito bolo de aipim quando eu era criança e eu amava. Então, a gente vai pegar aqui uma assadeira média. Basta no fundinho, passa um óleo em farinha, bota um pouquinho de farinha. Mexeu. Vamos transferir aqui esse conteúdo para a assadeira. E a gente vai levar esse bolo para assar por mais ou menos 40 minutos. É um bolo que precisa de mais tempo de forno do que os bolos que levam farinha. Mas vai valer a pena, gente, eu garanto, porque é um bolo delicioso. Então, completei. Bem bonitinho, vai pro forno. Quando começar aquele cheirinho de bolo maravilhoso espalhando pela casa, o cheirinho de coco, que vai ficar uma delícia, tá quase pronto. Confere para ver se tá assadinho. Se não puder botar um palitinho, vai com a mão assim em cima, confere como é que tá a superfície do bolo e já a gente vai mostrar como é que fica esse bolo assado e cortar um pedacinho para vocês verem como fica dentro, tá bom? A nossa segunda receita pra gente fazer um café da manhã bem saboroso, é muito especial. É uma receita de pão de queijo. Não é pão de queijo. Porque vegano não come queijo, a não ser que seja vegetal, porque a gente vai usar aqui o queijo ralado vegetal. É pão de quê? Porque a gente pode usar como base vários tipos de tubérculo. A gente pode usar batata, a gente pode usar mandioquinha, a gente pode usar batata doce, a gente pode usar inhame. Nessa receita aqui, eu tô fazendo uma mistura de purê de batata e purê de mandioquinha, ou batata baroa, ou batata salsa, né, como é conhecido aqui, porque eu quero, além do sabor, a coloração também mais puxadinha pro amarelo, pra gente fazer um pão de queijo mais parecido com o pão de queijo tradicional. Então, a gente vai começar aqui utilizando o nosso purê morninho, porque a gente precisa dar uma leve escaldada nos polvilhos quando a gente for fazer a mistura. Então, eu tenho aqui um purê de batata, que é somente a batata cozida, escorrida e passada no espremedor, né? Ou no processador, como você preferir. Então, ela vai ficar assim, nessa consistência, né? Um creminho. Coloquei aqui o purê morninho. Vou colocar aqui também, que está aquecido, o meu purê de mandioquinha, que é o mesmo processo. A gente vai colocar para cozinhar. Depois de cozida, a gente vai escorrer a água e passar no espremedor também. A mandioquinha ela é bem mais sensível, então se você não tiver espremedor, por exemplo, até no garfo você consegue amassar ela porque ela é bem molinha, né? Ela fica realmente bem, ela já fica bem cremosa. Então, coloquei aqui todo o meu conteúdo. Vou dar uma misturadinha aqui só para incorporar os dois purês. Aqui a gente vai adicionar agora, ó, bem incorporadinho, os dois purês. A gente vai colocar o polvilho azedo, né, que vai ser importante para dar uma leve aerada no nosso pãozinho. O polvilho doce, que vai ser responsável por fazer aquele puxa-puxa que a gente conhece, né, do pão de queijo. Ele precisa ter essa consistência.
vou colocar aqui um queijo ralado vegetal. Esse queijo ralado ele é feito à base de oleaginosas. É um queijo ralado que vem com amendoim, com castanha, ele vem com cúrcuma e ele vem também aromatizado, né, com o cheirinho de queijo ralado. Então, hoje em dia você já encontra até nos supermercados normais, tradicionais, ou nos empórios que vendem produtos naturais. É bem mais simples de encontrar. Antigamente, realmente era bem mais difícil a gente encontrar produtos que fossem específicos para esse público, né? O público vegano, ou para quem não é vegano, mas que tem algum tipo de alergia, intolerância, não pode comer algum determinado ingrediente. Então, assim, como eu já sou vegana há muitos anos, né? Entre o vegetarianismo e o veganismo, já estou nessa estrada aí há mais ou menos 14 anos. Antigamente era bem mais complicado. Hoje em dia, a gente já vê crescer muito mercado para produtos voltados, né? Sem origem animal, sem lácteos, né? Às vezes também é específicos, por exemplo, sem glúten, para os alérgicos. Então aqui, a gente vai adicionar o óleo. E sal. Vamos colocar aqui uma boa pitada de sal. E agora, a gente vai para a parte mais deliciosa, que é mão na massa. Quer dizer, a mais deliciosa é comer, né? Mas nessa hora do preparo é a melhor que tem, porque a gente vai ter que incorporar bem esses ingredientes, amassar tudo bem direitinho e ele vai virar uma massinha, tipo uma massinha de modelar, pra gente conseguir fazer os nossos pãezinhos. Então, amassando bem, tá vendo? Começa meio farofinha, mas não assusta, não adiciona nenhum líquido agora. É importante que você primeiro tente incorporar todos os ingredientes, tá certo? Mexa bem, amassa. Aí você vai aqui, ó, colocando muito amor nessa comida, tendo bons pensamentos. Quem vai comer isso aqui vai ficar muito feliz. Era assim que eu fazia no meu restaurante, dava muito sucesso. O pessoal comia e falava: meu Deus, essa comida parece que é remédio. E comida pode ser remédio, né? Pode ajudar a gente em muitas coisas. Então, quando a gente coloca boas intenções, boas energias, o universo retribui, não é verdade? Então, ó, misturei. Ó como tá ficando já. Falei para não desesperar. Já tá ficando, ó, massinha de modelar, tá vendo? A gente vai terminar de incorporar bem direitinho. E agora a gente vai, depois que a gente sovou bem essa massinha, ficou uma massa bem gostosa de trabalhar. Olha aqui. Vou despejar aqui na bancada para vocês verem como ficou. Ó, não gruda na mão. A massa perfeita. Ó, que maravilha. Então, pra gente fazer os nossos pãezinhos, o ideal seria a gente ir pesando as bolinhas, porque na hora de assar eles assam por igual, por inteiro, por completo, e não fica um mais assado que o outro. Se você não tem balança, aí a gente vai ter que ir no olho, né, mais ou menos umas quantidades do que a gente precisa. Agora a gente vai pegar uma assadeira. Pode pegar uma assadeira pra mim, pô? Pri, a assadeira tá onde? As assadeiras. Então, a gente vai pegar as bolinhas, mais ou menos, a gente precisa de 20 gramas para fazer aquele tamanho de pãozinho, tipo coquetel, aqueles que vendem nas lanchonetes, naqueles copos, né, nas porções. Dá mais ou menos um pãozinho de 20 gramas. Então, a gente vai enrolar, né, fazer uma bolinha e a gente vai arrumar na assadeira. É importante a gente arrumar com um espacinho para eles poderem crescer sem grudar um no outro, né? Então aqui a gente vai pegar, pode untar para mim um pouquinho, por favor, amigo? Uma assadeira levemente untada, tá, gente? Não precisa encher de óleo porque a própria massa já tem a gordura que a gente colocou. Então a gente vai untar levemente aqui o refratário. Você sabe que na cozinha o melhor instrumento que a gente tem é a mão, né? É o nosso melhor utensílio. É colher, é espátula, é pincel, funciona pra tudo. Pronto, untado, bem lindo essa assadeira.
E aí a gente vai arrumando as bolinhas separadinho. Ju, posso congelar esse pãozinho, essa massa? Se você já tiver feito as bolinhas, você pode congelar assim, separadinho. Aí depois que ele estiver congelado, você pode tirar da assadeira e colocar num saquinho e ir assando aos poucos, não tem problema. Mas você primeiro precisa congelar ele assim, separado, individualmente, para poder fazer isso. Colocar no saquinho, tá? Tô aqui enrolando, tô mais ou menos aqui com a mesma medida e dando uma separação aqui na assadeira para dar um espacinho para eles crescerem. Eu vou fazer isso com toda a minha massa. Essa massa de coquetel, ela rende mais ou menos uns 25 pães. Se você quiser, você pode fazer no tamanho lanche, que é mais ou menos uns 40 gramas, 45 gramas. Você faz uma bolinha maior. Lembrando que para o pão maior, né, o tempo de assar vai ser diferente, vai precisar de mais tempo, né? E ele vai ficar mais puxentinho por dentro, né? Porque tem mais massa para poder cozinhar. Então eu fiz aqui o tamanho de pão para lanche, né? Então a gente vai fazer isso com toda a massa e levar para assar. Mais ou menos uns 20 minutos é o suficiente. Ou então você dá uma conferida no fundinho do pão para ver se já tá com aquela casquinha, se já fez aquele douradinho. Ele não é para ficar dourado por fora, é só a basezinha bem assadinha, já tá suficiente. Normalmente ele fica com a superfície assim craqueladinha, mas a gente vai ver depois como é que fica esse pãozinho assado, tá bom? Vamos fazer um acompanhamento perfeito para o nosso pãozinho, na verdade para todo o nosso café da manhã, que é um leite vegetal delicioso, feito de amendoim. Para quem gosta de amendoim, esse é perfeito, super prático, fácil de fazer rapidinho, porque é um leite que você não precisa ficar conservando na geladeira, porque você vai fazer a medida só de usar. Então assim, a gente vai utilizar aquela pasta de amendoim que vende pronta, supermercado, casa que vende produto para atividade física, né? Quem gosta de malhar, tem bastante. Tô fazendo uma meleira aqui, mas cozinha é assim mesmo, não é verdade? Vou pegar meu paninho aqui com a minha mão. Então, essa pasta de amendoim é a pasta de amendoim sem sal, sem açúcar, sem nada, aquela tradicional, que é só o amendoim torrado e processado. Então, fica assim, né? Como eu acabei de abrir a pasta, o óleo do amendoim está concentrado, mas a gente já consegue ver aqui, ó. Essa pasta tá maravilhosa, inclusive, porque ela tá bem cremosa. Vai facilitar a nossa vida na hora de fazer o leite. Essa pasta de amendoim, vocês podem usar para tudo. Receita doce, salgada, passar no pão junto com alguma outra coisinha, né? Porque ela só tem gosto de amendoim mesmo, então é aquela famosa que o pessoal depois bota a geleia, né? Para comer o sanduíche, que a gente vê muito nos filmes estrangeiros. Então, a gente vai colocar aqui no liquidificador mais ou menos 2 colheres de sopa cheia de pasta de amendoim. Pode ser generoso, que é para poder fazer um leite cremosinho, gostoso. Fazer aquela espuma quando a gente coloca o café depois. Nossa, meu Deus, já tô com água na boca. 2 colheres bem cheias. Coloquei aqui. E a gente vai colocar mais ou menos 2 xícaras de água quente no liquidificador. Essa receita é prática porque se eu quiser, por exemplo, fazer só uma xícara de leite para fazer uma receita que eu vou tomar ali na mesma hora, tomar meu cafezinho da manhã todo dia, eu não preciso fazer aquele preparo dos leites vegetais, que eu tenho que deixar, né, as leguminosas ou as oleaginosas de molho antes de poder bater, porque é importante, né? Porque senão a gente pode passar mal. Então, quando a gente faz o leite vegetal a partir das oleaginosas, tipo, aí eu quero fazer um leite de amendoim que não é a partir da pasta,
que é utilizando, né, o próprio amendoim. Aí eu vou precisar deixar ele de molho por pelo menos 6 horas, né, para poder não só amaciar, mas também para eliminar os fitatos, né, que são os responsáveis por causar aquele desconforto. A gente fica, né, com a barriga estufada, com gases. Então, qualquer oleaginosa que a gente vai fazer leite vegetal, é importante a gente fazer esse demolho antes de utilizar. Trocando a água, né, a gente vai fazendo esse processo para poder fazer o leite ao final. Então, aqui, como a pasta de amendoim, o amendoim já está torrado, né, conservado no próprio óleo, a gente não precisa fazer isso, nem conseguiria, né? Então a gente é um leite rápido, super prático, justamente por isso. Então eu coloquei aqui com a água quente, é muito importante retirar, né, aquele miolinho aqui essa parte da tampa do liquidificador, porque como a água tá bem quente, o vapor pode suspender a tampa, né, e causar um acidente. Então deixa aqui o buraquinho. Vou colocar e a gente vai bater isso aqui. Aí o que é que eu faço para não fazer uma grande meleira na cozinha? Porque eu já fiz isso várias vezes. Pego o meu paninho. Na hora que eu for ligar, imediatamente na hora que eu for ligar, eu cubro rapidinho e bato. Então, foi. Vai bater. A gente bateu, dá um confere pra ver se tá homogêneo, bonitinho. Nossa, gente, se vocês pudessem sentir o cheiro disso. Ai, amendoim, né, gente? Amendoim, uma das maravilhas do mundo. Aqui, ó. Vou despejar aqui só pra vocês verem como é que fica. Olha essa espuminha, se não parece aquela espuminha dos cafés que a gente vai, paga uma fortuna para tomar esse leite com essa espuminha. Delicioso, já tá quentinho aqui, excelente pra gente já utilizar com o nosso café. Então eu vou aproveitar que a gente já fez o nosso leite e vou passar aquele cafezinho pra gente poder completar o nosso café da manhã já já. Vou pegar aqui as coisas pra gente fazer um cafezinho especial. Você acha que eu ia fazer uma oficina dessa e eu não ia ficar toda me mostrando pra vocês? Oxe, trouxe até a cafeteira aqui, ó, especial, pra gente poder tomar um café gourmet, viu? Não é qualquer café, não. Vocês merecem o melhor. Vou botar aqui, não vou fazer só pra mim, né? Porque a equipe é grande. Então eu vou fazer aqui, ó, bastante café pra todo mundo tomar esse café. Aí vocês devem estar se perguntando, né? O que essa baiana tá fazendo aqui, minha gente? Ainda por cima fazendo releitura de comida pantaneira. Não podia estar ensinando a fazer uma acarajé, um vatapá? Não! Porque eu fiz questão de fazer essa homenagem para esse estado que me recebeu com muito amor, com muito carinho. Eu sou apaixonada pelo Mato Grosso do Sul. Muitas coisas felizes aconteceram pra mim aqui, inclusive o meu bebezinho que está aqui dentro. Então, foi assim uma oportunidade que eu encontrei, essa oportunidade de ouro, de poder retribuir um pouco desse carinho na forma, né, dessas receitas que eu tô passando aqui pra vocês, porque eu acho que as receitas tradicionais também precisavam alcançar esse público que precisa, né, desses alimentos que não tem, por exemplo, leite, né, animal, que não tem manteiga, que não tem queijo. Então, não só para quem é vegano, mas porque é uma coisa que é bem inclusiva, né? Então, os alérgicos também que não podem. E aí a gente pode expandir esses sabores daqui do Mato Grosso do Sul para todo mundo. Então, eu fico até emocionada de falar sobre isso, porque foi muito bom para mim fazer esse projeto do Veganeira. É um projeto que está assim, ó, muito querido no meu coração.
E eu tenho certeza que vocês vão adorar, não podem perder as outras oficinas, porque essa é só a primeira, tá só começando. A gente ainda tem todos os outros alimentos, né, referentes ao almoço, sobremesa, o lanche, o jantar, não pode perder. Aproveita, né, fazer a propaganda, me segue lá, Oi Baianinha, para poder acompanhar tudo de pertinho, o que é que tá acontecendo. Quando é que vai ser a divulgação dessas oficinas? Vai estar tudo lá. Passei o café. Pronto. Um cafezinho esperto para tomar com esse leitinho de amendoim que vai ficar, ó, show. Sem açúcar de preferência, viu, gente? Para poder sentir bem o gosto do amendoim, do café. Quem não conseguir tomar, né? Aí não tem jeito, bota o açúcar. Mas eu recomendo sem o açúcar nesse momento. Não tem... Amigo, uma xícara! Como é que eu vou tomar um café e ter uma xícara? Ai, minha cabeça, meu Deus, gente, normalmente eu sou mais concentrada. Mas eu acho que é o bebê, não pode. Concentrada, eu falei concentrada, eu não falei que era normal, é diferente, são coisas diferentes. Ai, que linda! Peraí, que tem um negócio colado aqui, tem que deixar isso aí. Aqui, ó. É, nossa. E vai pra lá com esse negócio que isso não tava na cena. Zé, você viu que eu tô captando você só no gesto, né? Ai, pronto, vamos aqui. Ah, agora, olha quem apareceu aqui. Meu Deus, foi só eu imaginar a xicrinha pra tomar o café. Ela, ó, plim, apareceu. Maravilha! Quem não quer uma cozinha dessa? Vou pegar daqui porque vai ficar mais fácil pra eu botar na xícara. Aqui, ó. Eu não sei como vocês tomam, mas eu normalmente tomo mais leite do que café. Então, ó, vou botar aqui também, não tô podendo tomar muito café. Ó, olha que coisa mais linda. Eita, meu Deus do céu, eu tinha que fazer uma meleira, né? Ô, meu, se não faz a meleira, não sou eu. Ó, tinha que dar um close aqui nessa xícara, ó. Porque tá bonito demais isso aqui, gente. Diz aí se não parece café de cafeteria chique, que a gente paga uma fortuna pra tomar. Não é não? E agora aqui, ó, baratinho, a gente, ó. Ah, minha gente, vocês têm que fazer em casa, experimentar, porque isso aqui é bom demais. Isso aqui, ó, vai pegar um monte de gente pela barriga. Confesso, ó. Eu tô aproveitando, porque já tinha um tempão que eu não tomava café. Que delícia! Vamos pra agora fazer a nossa terceira receitinha do café da manhã? Vamos preparar agora uma receita que é tradicionalíssima e que eu fiquei muito feliz, especialmente de ter conseguido acertar, que é uma chipa. Eu só conheci chipa quando eu vim pra cá. Morei primeiro em Corumbá. Então, foi a primeira vez que eu tinha visto chipa na vida. Achei aquilo assim fantástico, porque é diferente do pão de queijo, né, que a gente conhece, que é mais comum, espalhado pelo Brasil todo. Então eu fiquei assim encantada, falei, nossa, eu tenho que fazer uma receita vegana disso, porque eu tenho que comer esse negócio, não adianta, preciso comer. Fiz muitos testes, fiz muitas receitas para poder chegar nessa, que eu achei que ficou assim sensacional. Bem aeradazinha por dentro, mais crocantezinha por fora, né? A chipa ela é um pouco mais seca do que o pão de queijo. Então, para fazer essa receita ficar deliciosamente deliciosa, eu contei com um elemento coringa, que é um queijo meia cura vegano, feito por uma produtora local aqui de Campo Grande. É um queijo super cheiroso, muito parecido com o queijo meia cura tradicional, e a gente vai usar esse queijinho na nossa receita para dar aquele tchan especial na hora que a gente for fazer a nossa chipa. Vou deixar ele aqui por enquanto. Tá? É um queijo feito a partir de leites vegetais. Então,
Se eu não me engano, esse daqui a base é leite de castanha, de caju, que é um leite mais neutro, então a gente consegue um sabor mais próximo dos queijos tradicionais. Para essa receita de chipa, a gente vai utilizar tipo a nossa base que a gente utilizou para fazer o pão de queijo, nossa primeira receita. Aqui também é uma mistura de purê de mandioquinha com purê de batata, mas tem uma diferença. Essa batata aqui é a batata Asterix, que é aquela batata que, diferente da batata inglesa, que é aquela batata comum que a gente conhece, é aquela batata que tem a casca mais vermelhinha. Ela é uma batata mais seca, tem menos umidade. Então a gente precisa que a massa seja diferente da massa do pão de queijo, né? Então a batata Asterix, ela vai conseguir trazer pra gente, né, um pouco mais dessa densidade, digamos assim, mas sem perder o sabor. Então a batata baroa, batata salsa, que é a mandioquinha, misturada aqui também para fazer esse purezinho. Mesma coisa, é só cozinhar as batatas, escorrer a água e passar no espremedor, tá bom? Não adiciona nada, não bota nenhum tipo de gordura, não bota nenhum tipo de lácteo, é assim mesmo, só a batata, tá? A mistura de batata Asterix com mandioquinha. Ju, se não tiver batata Asterix, só tiver batata inglesa, dá pra fazer? Dá pra fazer. Não vai ficar tão parecido com a consistência de chipa que a gente conhece, certo? Vai perder um pouquinho, né? Porque a batata inglesa vai trazer um pouco mais de umidade pra massa. Então talvez ela fique mais puxentinha, mais parecido com o pão de queijo. Por isso que eu fiz a escolha pela batata Asterix, tá bom? Se puder, não é uma batata difícil de achar. A gente fala esse nome, parece que é um negócio que a gente não vai achar nunca. Vai na lua procurar esse negócio, Asterix. Não é não, super fácil. Mercado do produtor, mercados locais daqui de Campo Grande mesmo, muito fácil de achar, porque eu tô em Campo Grande, mas Mato Grosso do Sul, procura aquele produtor local de preferência, agricultura familiar, melhor ainda, sem agrotóxico, né? Para ficar ainda mais gostosa, então com certeza vocês vão achar. Coloquei aqui o meu purezinho, preciso de uma espátula, aquela vermelhinha, que é essa da doce, por gentileza. Esta, queridão, obrigada. Vou colocar aqui o óleo, lembrando que o purezinho aqui dentro tem que estar morno, porque a gente precisa mais ou menos dar uma leve escaldada nos polvilhos, tá? Coloco o óleo. Perfeito. Vou adicionar aquela mistura de polvilho doce e polvilho azedo. Colocando aqui, ó, polvilhinho. Nessa receita a gente vai usar mais polvilho azedo do que polvilho doce. Justamente porque a gente precisa que ela fique mais furadinha por dentro, sabe? Com aqueles lugarzinhos, aquelas bolsinhas de ar. Então, se a gente colocar mais polvilho doce, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais puxentinho. Por isso que a gente coloca mais polvilho azedo. Então, vamos colocar o sal, uma pitada generosa. Tá, mais um pouquinho. A gente vai colocar o queijo ralado vegetal. Mesma coisa do queijo ralado do pão de queijo. É um queijo que é feito a partir de amendoim, castanha, cúrcuma. Ele vem com um sabor, né, de queijo ralado. É um queijo super fácil de encontrar. Você encontra nas grandes redes de supermercado. Encontra também nos mercados, nos empórios naturais, que vende produtos naturais. Hoje em dia tá bem mais fácil de encontrar, tá bom? Coloca aqui esse queijinho. É pra gente ter aquele gostinho, né, mais parecido com o queijo, porque a chipa ela é bem caprichada no queijo, né? Então, pra ter o aroma também quando a gente for assar, né? Perfeito. Fiz essa primeira mistura. Vamos para a parte que eu adoro, que é mão na massa. Vamos colocar aqui, ó, homogeneizar tudo isso, deixar uma massinha, tipo uma massinha de modelar. Não assusta, primeiro fica farofento mesmo. A gente vai amassando, porque aí o calor do purê
vai escaldando de leve o polvilho e vai deixando a massa mais ligadinha. Então, a massa, olha como já vai se transformando, ela já vai ficando mais parecida com a massinha de modelar. Amassando bem direitinho, porque a gente só vai adicionar o queijo meia cura no finalzinho, quando ele já estiver bem, quando esses ingredientes todos aqui já estiverem bem incorporados, porque esse queijo meia cura vegano, ele é um queijo sensível. Então, vocês vão ver quando a gente cortar, ele já tem uma consistência assim mais faralentinha. Então, se a gente sovar muito aqui dentro da massa, ele vai desaparecer e a gente não quer isso. A gente quer que apareçam alguns pedaços, né, de queijo vegano na chipa quando a gente assar. Então, sovei bem. Olha como já tá se transformando. Tá bem sovadinha. Vou terminar de incorporar aqui esses farelinhos, porque é importante que a massa não grude na mão, que ela fique bem homogênea. Eu ainda não vou transferir para a bancada, porque eu vou adicionar o queijo meia cura. Então, vou deixar ela aqui descansando um pouquinho. Vou lavar a mão, porque isso é importante, porque senão ela fica colando. A gente acha que a massa não deu ponto, quer botar mais farinha, alguma coisa assim. Não faz isso. Primeiro lava a mão, tira esse resíduo todo. Depois que você fizer isso, se você amassar com a mão limpa e ainda assim tiver muito, colando muito, aí você pode primeiro tentar sovar, né, para tentar reduzir isso tudo aqui na sova. Se não conseguir, a gente põe um pouco. Prontinho, mão lavada, dá aquela conferida, ó, não tá grudando, certo? A massa já tá tipo massinha de modelar mesmo, perfeita. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar aqui o nosso queijinho. Vamos cortar uns pedacinhos. Eu não sei vocês, mas quando eu corto assim essas coisas, que eu tô fazendo receita, sempre tem um pouquinho a mais, não dá pra ser o peso exato. Por quê? Porque me dá vontade de... A gente tem que conferir, né? Se o produto tá bom. Ai, gente, isso é delicioso demais, pelo amor de Deus. Vocês têm que experimentar. Queijo vegetal é vida. Antigamente, quando eu comecei no veganismo, há muito tempo, era mais difícil a gente encontrar esses produtos assim, com essa qualidade. Realmente a gente teve um período, né, que era bem difícil de você achar coisas gostosas veganas. Então, tinha algumas coisas que a gente comia assim e dava incentivo para quem produzia, mais por isso mesmo, né, para poder auxiliar nesse processo de desenvolvimento de boas receitas e tal, do que porque era realmente muito gostoso. Mas hoje em dia a gente tem coisas maravilhosas desse tipo de culinária. Então, essa não é mais uma justificativa. Ah, porque comida vegana não tem graça, não tem gosto. Hoje em dia isso não é mais uma justificativa, né? A gente tem coisas muito saborosas. Realmente alimentos assim, que a tecnologia de alimentos avançou muito. Então, sabores muito parecidos. Se você quiser, por exemplo, eu quero uma receita que me lembre muito os sabores de infância. Esse bolo de aipim com coco que eu fiz mesmo na nossa oficina, que abriu a nossa oficina, é um bolo que me traz muitas memórias afetivas, né? Minha mãe fazia muito bolo de aipim com coco. Mas normalmente é um bolo que leva muita manteiga, né? Que leva ovos. Então eu já tinha muito tempo que eu tinha comido um bolo como esse. Então, assim, trazer esse sabor, né, mais parecido com a nossa memória realmente é importante. A gente sente aquele quentinho assim no coração quando a gente come alguma coisa e fala, poxa, isso me lembrou aquele momento tão feliz da minha vida. Então, hoje em dia já tem produtos muito gostosos, como esse queijo meia cura, por exemplo, que eu fiquei encantada. Então, cortei aqui os pedacinhos, vou transferir aqui para a nossa vasilha. Deixei aqui um pedacinho só para comer daqui a pouco. E aí a gente vai incorporar aqui na nossa massa, bem delicadamente, pra gente não esbagaçar muito o queijo, é só para distribuir ele pela massa, né, pra gente garantir que toda chipa que a gente vai fazer tenha alguns pedacinhos desse queijo, tá? Então,
Misturei. Vou transferir para a bancada para vocês verem como é que tá essa massa, como é que ela tá. Como é que tá distribuída aqui o queijinho, tá vendo, ó? A gente tem uns pedacinhos, tem a massa, tem uns pedacinhos de queijo. A partir desse momento não sova muito mais, tá? Porque senão a gente vai... Esses pedacinhos de queijo vão desaparecer aqui dentro da massa. Então a gente quer que eles fiquem aparentes, tá bom? Peguei aqui, fiz a minha massa bem bonitinha. A chipa é uma massa que já é bastante oleosa na hora que a gente vai fazer. Você vê que minha mão chega a estar brilhando. Então, quando a gente for transferir para a assadeira, e o queijo também, ele solta uma gordura quando você coloca para assar. Então, a gente vai colocar numa assadeira não untada. Tem papel toalha aí? Lá dentro. Pô, você pega um papel toalha para mim? A gente vai colocar numa assadeira não untada. Por quê? Por que é importante? Se a gente colocar mais gordura na assadeira, a gente vai dificultar assar essa chipa. Então a gente precisa que ela solte a própria gordura, e na própria gordura ela vai fazer a casquinha dela embaixo, não preocupa, não vai grudar na assadeira, vai ficar bem direitinho. Então é diferente do nosso pão de queijo. Vou dar uma limpadinha aqui para vocês, olha, ela não tá. Então aqui, como é que a gente vai modelar essa chipa? Eu vou pegar mais ou menos uma porção de 40 gramas. É mais ou menos uma bolinha assim, o centro da mão, né? Acho que eu exagerei, vou diminuir um pouquinho. Então, tem uma bolinha aqui, mais ou menos 40 gramas. A gente vai fazer primeiro aqui um rolinho. A gente pode fazer, né, em dois formatos. A gente pode fazer no formato tradicional de ferradura. Então a gente faz primeiro um rolinho, depois monta aqui o formatinho de ferradura e transfere para a assadeira. A gente também vai deixar um espacinho entre elas para não grudar na hora de assar. Pode colocar aqui bonitinha. Uma ferradura bem linda. E a gente também pode fazer naquele formato compridinho, que aí é só pegar a quantidade. Lembrem sempre de quando for colocar na assadeira, as partes têm que ter mais ou menos o mesmo peso. Então não adianta eu fazer uma com 40 gramas e uma com 20 gramas, porque vão assar em tempos diferentes, você pode perder, pode queimar uma parte. Então, fiz a bolinha, faço aqui novamente, compridinha, só dou uma ajeitada para ficar uma cobrinha bem bonitinha e vou colocar na assadeira. Eu gosto de fazer em casa porque eu sou muito gulosa. Não quero comer uma só dessa, eu quero comer várias pequenas para fingir que eu tô comendo pouco. Então o que é que eu faço? Aí eu não vou assar na mesma assadeira, aqui eu só vou mostrar para vocês como é que eu faço em casa. Eu pego mais ou menos uma bolinha de 20 gramas como se eu fosse fazer um pão de queijo, né, a bolinha. Aí eu faço meu compridinho e eu deixo ela mais fininha, porque eu gosto dela mais seca. Então, ela bem compridinha assim, mais fininha do que essa que a gente fez. Faço até menorzinha em casa. E aí eu faço várias, encho a assadeira. E aí eu vou, como duas, depois eu como mais duas e por aí vai até acabar a assadeira. Porque isso é muito delicioso. Vocês vão ver, se vocês fizerem em casa, vocês vão falar, meu Deus, onde é que eu estava que eu não tinha comido essa chipa vegana ainda? Ela é muito boa, gente, sério, de verdade. Então, a gente vai fazer isso com toda a massa. Aí vocês podem usar a criatividade, faz todo de ferradura, faz todo de compridinho, faz pequeno como eu faço em casa para fazer tipo uns petiscos e aí vai comendo. Ju, posso congelar? Mesmo esquema do pão de queijo. Coloca numa assadeira primeiro, separadinho, leva para congelar separado, assim como está na assadeira. Depois que congelar, aí você pode tirar e botar dentro de um saquinho, fecha bem bonitinho e deixa no congelador. E você vai assando aos poucos, de 5 em 5, de 10 em 10, aí você que decide. Mas congelar dessa maneira. Eu, quando faço, costumo já assar metade
porque vai rápido mesmo, né? Somos só 2 lá em casa e a gente ficou muito, então é assim mesmo. E a outra metade eu congelo e vou assando aos pouquinhos no lanche de casa. Então é isso. Depois a gente vai ver como é que fica essa chipa assada por dentro, crocante, maravilhosa. Vocês vão gostar, com certeza. Façam em casa, não deixem de fazer. Preparar pra gente fazer agora uma receita super especial usando uma farinha de sabores da terra, que é a farinha de bocaiúva. Coisa que eu também só conheci depois que vim pra cá, pro Mato Grosso do Sul. Adoro a castanhazinha também, faço uso em casa. E quis fazer esse bolinho de bocaiúva pra gente poder ter um sabor bem próximo daqui, né, da nossa região. Você tá vendo, né? Eu já me considero daqui da região. Então, saborzinho de bocaiúva, esse bolo vai ficar bem fofinho. É aquele bolo de café da manhã mesmo, que a gente vai fazer naquela assadeira com furinho no meio, bem tradicional. E pra completar, a gente vai fazer uma caldinha de chocolate, que é uma calda coringa. Você pode usar para qualquer bolo que você queira, um toquezinho assim, um pouquinho mais amargo, que a gente vai fazer com chocolate amargo, mas é uma calda muito gostosa. Serve pra gente fazer também espetinho de fruta, melancia, ó, ai, água na boca já. Então, vamos começar com um passo muito importante para esse bolo, que a gente vai fazer um gel de linhaça. A gente precisa que essa farinha de linhaça, também super fácil de encontrar hoje em dia, qualquer supermercado você já acha farinha de linhaça. Eu prefiro a farinha de linhaça dourada, porque ela tem menos sabor residual, então vai fazer o papel da clara de ovo. A gente vai substituir aqui para dar essa um pouco mais de umidade pro bolo, né? Então, a gente vai usar essa farinha de linhaça hidratada até ela ficar numa consistência de gel pra gente conseguir o que a gente quer. Então, vou colocar aqui a linhaça no potinho e vou colocar água para poder fazer essa hidratação. Vou usar um medidor pra gente fazer a proporção bem correta, né? Para poder ficar bem parecido com a clara de ovo mesmo. Então, vou colocar aqui, vou misturar bem e vou deixar essa misturinha repousando enquanto eu estou fazendo a mistura dos outros ingredientes. 5 minutinhos, 10 minutos. Dá uma colher aí, por favor. Uma colher, alguma coisa assim pode ser. A gente vai misturar aqui. Ó, eu só fiz colocar por enquanto a farinha e a água. Vocês estão vendo que ela tá bem líquido ainda, né, com os pedaços da linhaça. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que fica depois que hidrata. Vou deixar aqui repousando e vou passar para os outros ingredientes. Aqui no refratário a gente vai peneirar farinha de trigo. Por que é importante a gente peneirar a farinha na hora da confeitaria? A gente precisa de um bolo fofinho. A gente quer ver também se na farinha não tem nenhum resíduo, né? Algum pedacinho, algum corpo estranho. E a gente não sabe, né? Aquelas bolinhas que ficam, às vezes a gente corta o bolo, fica aquela bolinha de farinha. Então, costuma ser porque não foi peneirada a farinha. Então a gente peneira para ficar bem lisinha. E a gente vai peneirar a farinha de bocaiúva. É importante a gente peneirar a farinha de bocaiúva, porque vocês vão ver aqui que ao final de peneirar, ela vai ficar tipo com uma fibra, né? E aí essa fibra, ela não ajuda na hora do bolo. Ela dá uma densidade que a gente não quer, a gente quer um bolo fofinho. Eu fiquei muito impressionada quando eu fiz a primeira vez bolo de farinha de bocaiúva, porque a massa é bem laranjinha assim, né? Amarelinha, como é a farinha. Depois que assa, fica marronzinho, parecendo até que você botou cacau, chocolate, alguma coisa assim. Então, peneirei bem. Aqui, ó, gente. Fica tipo uma fibra, tá vendo? Um bagaço. Esse bagaço a gente não quer no bolo. A gente poderia até querer esse bagaço se fosse uma outra receita que precisasse dessa textura. Mas o bolo, a gente quer um bolo fofinho. Então, esse bagacinho aqui, ele não ajuda, né? Então, peneirei bem bonitinho. Olha aqui como ficou peneirado. Vou dar já uma incorporada aqui na farinha de trigo e na farinha de bocaiúva.
gente vai agora adicionar os outros ingredientes. Açúcar. Vamos adicionando os secos primeiro, deixando sempre o fermento e o bicarbonato por último. São ingredientes que a gente só acrescenta no final, porque a gente não pode ficar mexendo muito, senão a gente perde a função do fermento, né? Que é de aerar, que é de trazer aquelas bolsinhas de ar para dentro do bolo. Então isso a gente sempre deixa por último. Então meu último seco que eu posso adicionar é aquela pitadinha de sal que não pode faltar nos nossos doces, né? O sal ajuda a dar ainda mais esse sabor do doce, né? A evidenciar esse sabor do doce quando a gente come. Então, adicionei os secos. Agora eu vou colocar o óleo. Perfeito. Vamos colocar o nosso leite vegetal. Aqui eu estou usando um leite de castanha de caju. Pode ser qualquer bebida vegetal que você queira. Leite de arroz, leite de aveia, leite de coco, leite de castanhas, leite de amêndoa, o que você encontrar, o que você quiser, leite de amendoim. Lembrando que os sabores mais neutros são mais legais para você fazer esse tipo de composição, porque eles não vão interferir tanto no sabor. Porque, por exemplo, se eu usar um leite de amendoim aqui agora, o leite de amendoim vai aparecer quando eu comer o bolo, né? No caso, a castanha de caju, ele é o leite mais neutro que a gente tem. Então, ele é o ideal quando você quer evidenciar o sabor de outras coisas, como é o caso aqui que eu quero que apareça o sabor da bocaiúva. Então, eu estou usando aqui o leite de castanha de caju. Pode ser o feito em casa, pode ser o industrializado, o que você quiser, fica à vontade para você fazer a sua escolha. Coloquei aqui o leite e vou colocar também o vinagre de maçã. O vinagre vai ser importantíssimo porque essa acidez do vinagre é que vai garantir a gente ativar o fermento e o bicarbonato quando a gente colocá-los no final, né, daqui que a gente fizer essa composição. Então, sem o vinagre fica mais difícil para o fermento agir, né, na massa do bolo. Então, a gente precisa dessa adição do vinagre. Eu gosto muito de usar o vinagre de maçã, porque ele é um vinagre também mais neutro, combina mais com esses itens de confeitaria, né, que é inclusive a minha paixão. Eu voltei para a cozinha quente por causa do Veganeira, por conta desse projeto, porque eu estava bem focada na área de confeitaria, fazendo vários cursos para design de bolo, que é uma coisa que eu amo, né? Bolos esculpidos. Então, assim, eu estava bem focada nisso porque eu sinto que a confeitaria vegana ainda precisa avançar um pouco, né? Então, queria bolos bonitos, aqueles bolos bem lindos, artísticos, que a gente só vê na confeitaria tradicional. Então, estava bem focada nisso ultimamente. E aí, mas aí quando apareceu a oportunidade de fazer esse projeto, não teve jeito, né? Vão pra cozinha quente, bota a barriguinha no fogão, porque vocês merecem o melhor da comida vegana com esses sabores daqui do MS. Mexi, vai ficar assim, ó, cremosinha, tá vendo? Escorrendo do fouet ou da espátula, que você usar pra mexer. Deixa eu dar um confere aqui como é que está a farinha de linhaça. Olha aqui a diferença. A gente começou, tava o líquido e os pedaços da farinha, né? Olha aqui agora. Virou um gel, né? Você vê que, ó, escorre já da colher bem gelificado mesmo. A linhaça, quanto mais tempo você deixar, mais ela vai hidratar, fazer um gel ainda mais espesso. Aqui já tá suficiente pra gente usar no nosso bolo, então eu vou adicionar aqui essa linhaça. Vou tornar a mexer, incorporar bem. Ela não vai ficar uma massa levinha na hora que a gente estiver fazendo. Ela fica um pouco mais pesada mesmo por conta da bocaiúva. Mas ao final vai sair um bolo fofinho, gostoso. Podem ficar despreocupados. Pronto, incorporei a linhaça. Aí agora sim a gente vai utilizar o
fermento e o bicarbonato. Aí a gente vai mexer bem delicadamente e transferir para a nossa assadeira. Então, vou colocar aqui o bicarbonato e o fermento químico em pó. E vou mexer bem delicadamente para poder ficar bem incorporadinho, mas sem também perder a aeração do fermento, certo? Devagarzinho, vamos fazendo com muito amor, aquilo que eu falei para vocês no nosso primeiro bolo. Bolo é amor, não vem com esse negócio de querer descontar o estresse do dia batendo massa de bolo, não, que isso não funciona, esse bolo vai sair solado. Faz um bolo bem caprichado, com muito amor, colocando excelentes energias aqui, que com certeza vai ficar muito mais gostoso. Então, terminei de incorporar, o que é que eu vou fazer? Eu vou transferir esse conteúdo para uma assadeira de furo no meio, untada em farinhada. Normalmente, eu faço a untada enfarinhada, mais da base, né? Não faço na lateral do bolo, pro bolo crescer bem e ficar bem fofinho, né? Então, eu vou dar uma removida aqui nessa untada e vou deixar só na base para poder facilitar na hora que a gente for desenformar. Não dá pra provar, né, Brito? Segura. Ó, eu vou remover aqui essa camada de gordura e de farinha da lateral, porque antigamente a gente fazia bolo e untava a assadeira por completo, né? Hoje em dia a gente já percebeu que quando a gente faz isso, a gente dificulta que o bolo fique uniforme na hora de crescer. Porque o que acontece? O bolo normalmente assa mais rápido as extremidades. Então, a farinha, ela acaba prendendo, né, numa altura, e aí o meio ele cresce e depois ele murcha. Então, a gente deixa sempre a lateral mais limpa e unta a parte do meio, que é para poder não grudar na hora da gente desenformar, certo? Então, tá aqui a nossa base untada enfarinhada. Eu vou transferir esse conteúdo para a assadeira. Uma massa linda, super cheirosa. Vai crescer bem bonita. Vamos dar uma arrumadinha aqui na assadeira. Ela sentar. Perfeita. Tá aqui. A gente vai levar para o forno. Temos visitante aqui no forno. Ai, o que é que vai sair? Não, amigo, tem que tirar. Porque não vai poder abrir daqui a pouco. É, exatamente. A gente vai colocar aqui no forno. E aí aquela dica de vovó mesmo. Porque isso aí é desde que eu me entendo por gente. Minha avó me ensinava a cozinhar, minha mãe. Não pode abrir o forno antes de meia hora. Porque qualquer golpe de ar que a gente tenha dentro do forno que modifica a temperatura, o bolo pode murchar, pode solar, vai ficar aquele bolo mais compacto. Então, se prepara, se você vai usar o forno, usa o forno só para o bolo e vai deixar ele ali no mínimo meia hora antes de conferir se ele está assado. Não abre antes, porque senão pode dar problema no seu bolo, no crescimento do bolo, tá bom? Então, enquanto o bolo está assando, a gente vai fazer aquela caldinha que eu prometi, uma caldinha especial de chocolate meio amargo. Ela vai ficar assim, ó. Eu já até trouxe uma aqui pronta, que é pra vocês irem passando vontade antes de vocês verem como é que faz. Olha isso! Pensa isso cobrindo seu bolo. Ai, meu Deus, isso é bom demais, é uma tentação. A gente vai fazer essa calda aqui deliciosa para cobrir o nosso bolo de bocaiúva. Então, vamos pro fogão.
Você me dá a espátula de doce, amigo? Por favor? Aquela roxinha? Tem uma vermelhinha ali também na caixa que é de doce. Vou usar uma panelinha mais estreita. Uma panelinha mais estreita. Obrigada, amor. Pra gente poder cozinhar essa calda. A gente vai deixar essa caldinha, a gente não precisa ficar mexendo. É uma calda que a gente vai colocar. Falta a água da calda ali. Você pode pegar para mim, por favor, a quantidade da água da calda. A gente vai deixar aqui nessa panelinha. Ela vai fervendo e a gente vai checando. Essa calda, quanto mais tempo você deixar no fogo, mais ela vai engrossar. Então, se você deixar por muito tempo, não vai servir pra gente cobrir o bolo, jogar por cima do bolo, pra ele descer, né, pelo bolo, como a gente quer. E também se você deixar pouco tempo, ela vai ficar líquida e a gente não vai descer, vai esparramar e vai encher a assadeira, a boleira, e a gente não vai conseguir esse efeito. Então, qual é o truque que a gente vai utilizar? Quando a gente estiver cozinhando, a gente vai conferir de vez em quando, vai melar a nossa colherzinha que a gente estiver usando e vai passar o dedinho e vai ver. Se a gente passar o dedo e a caldinha juntar, é porque ainda não está pronta, está líquida demais. Se a gente passar o dedo e ele ficar, tipo, vai fazer um caminhozinho, ela já está no ponto certinho. Então vamos lá, aqui nessa panela eu vou colocar a água. Aqui não tem mistério, é só juntar os ingredientes, a água, o cacau em pó. Eu gosto de usar o cacau 100%, porque o cacau que tem menos de 100%, ele vem misturado com açúcares. Então assim, a gente não quer uma adoção extra, né? A gente quer só a quantidade de açúcar que a gente vai colocar, porque a gente quer realmente uma caldinha mais amarga. Se você não gostar, né, da calda mais amarga, você pode trocar por um cacau com uma menor quantidade, né? Um percentual menor. 80%, 70%, aí você escolhe. Mas eu indico fazer com o cacau 100%, tá bom? O açúcar demerara, que é o que eu mais gosto de utilizar na cozinha, independente da receita que eu vou fazer. Até quando eu preciso de um açúcar mais fino, mais refinado, eu pulverizo ele no liquidificador e uso ele, o pozinho, né? E aqui eu tô usando gotinhas de chocolate, né? Um chocolate partido, meio amargo, mas ele é vegano. Ju, como é que eu sei que o chocolate meio amargo que eu vou comprar é vegano? A gente tem que observar na lista de ingredientes da barra de chocolate se não tem nenhum tipo de lácteo. Não pode ter nenhum tipo de leite, não pode ter soro de leite, não pode ter creme de leite, não pode ter nada, leite em pó, nada disso. O chocolate, ele é a manteiga de cacau, o cacau em pó, né? Ele é tudo à base de cacau mesmo. Então não pode ter nenhum outro tipo de aditivo. No máximo uma gordura vegetal, porque aí depende da qualidade do chocolate que você vai comprar. Mas você tem que observar na rotulagem se o chocolate realmente não tem nenhum tipo de ingrediente de origem animal, tá bom? E o chocolate também é muito importante, gente, a gente verificar a origem, né? A gente sabe que tem muitas empresas cacaueiras, né, que não tem uma condição de trabalho muito legal. Então, a gente também procura por empresas que sejam empresas sérias, né, empresas que respeitem as pessoas, os animais e as pessoas, né, principalmente. Então, não adianta a gente comprar de qualquer lugar. A gente tem que ser responsável em tudo aquilo que a gente faz. Então, aqui eu vou levar para o fogo. Só tô mexendo aqui para incorporar o cacau e o açúcar. Vamos deixar essa caldinha aqui, ela vai começar a ferver. E a partir da fervura é que a gente vai controlando o tempo dela com aquela dica que eu dei da colher. Até ela só vai chegar nessa consistência aqui depois que ela esfriar. Então, você vai ver que a gente vai desligar antes dela chegar nessa consistência. Aí a gente vai deixar esfriar para só depois cobrir o bolo. A gente não pode cobrir bolo com calda quente, porque a calda penetra muito no bolo e pode desmoronar. Então a calda tem que estar fria e o bolo também tem que estar frio, tá bom? Vou dar uma regulada aqui. Pronto. E a gente vai deixar aqui essa caldinha. À medida que ela for derretendo, eu vou mostrando pra vocês.
Bolinho assado, delicioso, caldinha pronta, os dois na temperatura ambiente já. Vamos cobrir esse bolo pra poder ficar um negócio assim, ó. Ó, não vou nem falar nada pra vocês, eu só vou dizer pra vocês, façam em casa, pelo amor de Deus, porque isso aqui é sensacional. Quem não tá com água na boca vendo um negócio desse, pelo amor de Deus, gente. Aff. Olha que lindeza. Dá certinho a conta de você cobrir esse bolo, essa calda. Para aqueles que gostam do exagerado, né? Aí faz 2 vezes a receita. Para fazer uma calda, para cobrir bem o bolo. Isso. Desceu. Ó. Bem bonitinho. Vamos finalizar com umas castanhas de bocaiúva também. Aqui, ó, lá da Cerrado em Pé. Que são maravilhosos, que fazem essas farinhas, essas castanhas. Trazem pra gente, né? Prontinho. Nosso bolo delicioso, pronto para ir para nossa mesa de café da manhã. A minha origem não era exatamente com trabalho na gastronomia, né? Eu trabalhei com comunicação durante muitos anos. Minha primeira formação é como relações públicas, né? Eu trabalhava na companhia de saneamento lá da Bahia, trabalhei por bons anos lá, mas eu sempre cozinhei desde pequena. A cozinha sempre foi algo muito importante para mim, fazia parte das minhas relações mesmo com as mulheres da minha família, né? As mulheres da minha família têm muita tradição na cozinha, né? Minha mãe, minhas avós, minhas tias. Então, estar na cozinha era algo muito natural para mim. E quando eu me tornei vegetariana, eu percebi que eu tinha que realmente ir mais para a cozinha, experimentar novos sabores, porque às vezes a gente, na infância, a gente experimenta de um jeito, a gente acha que não gosta. Por exemplo, eu achava que eu não gostava de brócolis. E depois que eu comecei a experimentar mais na cozinha, eu vi que eu era apaixonada por brócolis, é um dos meus preferidos hoje em dia. Então, a gente tomar para si novamente, né, essa autonomia na cozinha, experimentar esses sabores, delegar menos para terceiros o que a gente faz, isso é tão importante porque faz a gente se conhecer também, né? Então, eu entrei mesmo para a cozinha profissional quando eu me mudei para aqui para Mato Grosso do Sul, né? Meu esposo veio, fez um concurso aqui e demorou um pouquinho, eu acabei vindo. A gente morou primeiro em Corumbá, foi o meu primeiro contato com o Mato Grosso do Sul. Aquela beleza toda, completamente diferente das belezas da Bahia, né? Eu ficava apaixonada. O céu do Pantanal é uma coisa linda demais. Então eu sempre gostei muito. Aqui sempre me pegou pelo coração desde o primeiro momento. Depois nós moramos em Dourados, né? Por algum tempo também. Eu tive um bistrô vegano lá chamado Flor de Amora. Era meu coraçãozinho, assim, minha paixão. Ficava dentro de um centro cultural lá em Dourados. Então a gente estava o tempo inteiro recebendo artistas, recebendo gente ligada mesmo à cultura. Então isso sempre teve muito presente junto com a gastronomia, né, que é uma área da cultura importantíssima. E então, descobrindo esses sabores vegetarianos, eu comecei a me profissionalizar e a trabalhar com isso, né? Então eu fui para a cozinha quente, depois fui fazendo os cursos de confeitaria, que é a minha mais nova paixão, como eu falei com vocês. Então, estar nesse ambiente de cozinha hoje como profissional me realiza muito, me deixa muito feliz, é o que eu mais gosto mesmo de fazer na vida. Os sabores do Mato Grosso do Sul realmente são bem diferentes dos sabores do Nordeste, né? A Bahia, ela tem como ela é muito grande, né? É um estado muito grande, então a gente tem diferentes biomas, realidades. Então a gente tem desde da parte mais seca mesmo, né? Do sertão, assim, que a gente tem outros sabores, e tem a parte do litoral, que foi onde eu morei a maior parte da minha vida, né? Em Salvador, na capital mesmo, que a gente tem os sabores mais puxados pro azeite de dendê, aquela coisa das moquecas e tal. Então, assim, aqui, por exemplo, eu acho que o maior choque pra mim foi o uso das ervas, né? Coentro, que as pessoas abominam. Coentro é minha vida. Você pegar uma baiana e não cozinhar com coentro, meu Deus, cozinhar só com salsa, não existe essa possibilidade. Então, realmente foi bem difícil, assim, fazer essa adequação. Eu tive que começar a inserir a salsa, por exemplo, nas minhas receitas, né? Fazendo esse equilíbrio. Claro que eu não tirei o coentro, né? Que eu não sou boba. O coentro tá lá. Eu boto um pouquinho, né? A minha raiz, a minha presença. Eu preciso desse sabor para poder me identificar.
mas eu comecei a dar essa maneirada, né? E assim, é muito interessante quando você muda de lugar, porque a comida, ela faz você conhecer mais do lugar onde você está, né? Então assim, eu não me furtei, por exemplo, de experimentar as coisas daqui, né, os sabores daqui, para poder compreender como era essa gastronomia, até para poder propor para vocês essas versões, né, veganas. Então assim, foi muito importante, por exemplo, descobrir os sabores do cerrado, né, essas frutas que a gente não vê, eu não conhecia, bocaiúva, guavira, nada disso tem no Nordeste, né? Então, só vim realmente conhecer aqui. E é apaixonante isso, quando você está aberto para experimentar, nossa, um universo, né, aparece para você de sabores. E aí, por conta disso, foi me dando essa vontade de, eu preciso veganizar isso, eu preciso fazer essa receita, porque esses sabores precisam alcançar mais pessoas. Então, Veganeira surgiu justamente desse desejo. Resultado da nossa primeira oficina do Veganeira, nosso café da manhã delicioso, tá, ó, servidíssimo. Todas as receitas que a gente fez na nossa oficina, nosso bolo de mandioca com coco, nosso pãozinho de quê, puxa, gostosinho, delicioso, quentinho, com nosso leite de amendoim, um cafezinho para completar, porque, né, a gente precisa pro café. Olha que maravilha. Nosso bolinho de bocaiúva com calda de chocolate. Perfeito, perfumado, com todos os sabores do Mato Grosso do Sul. E finalizamos com nossa chipa deliciosa, crocante por fora, aerada por dentro, do jeito que a chipa tem que ser. Uma delícia. E esse é o resultado da nossa primeira oficina, agradecendo mais uma vez ao Espaço Gourmet aqui do Shopping Campo Grande, da Kamikado, que fez essa mesa linda pra gente também. E ao nosso parceiro, que é o Comer BMS, que tá aqui junto com a gente nessa produção linda. Obrigada! Um cheiro!